E aí, pessoal, Thiago Simões aqui. Tem muita gente que vive uma vida de sobrevivência, né? Vive sobrevivendo, não está vivendo, né? Tá dormindo. E esse sono, vamos dizer assim, está matando os sonhos de muita gente. Vamos comentar sobre isso, né? Nesse conteúdo eu quero falar que muitas vezes a gente está vivo, a gente está vivendo. Óbvio que você está vivo, você está vendo esse conteúdo aqui, mas você não está acordado. Tem muita gente que vive como se fosse um robô, vive como se fosse um zumbi, não faz a menor ideia do porquê estão fazendo o que estão fazendo, não faz a menor ideia porque que acorda de manhã e vão trabalhar, não faz a menor ideia porque, sei lá, estão num emprego que não estão nem entendendo o que está acontecendo e já, né, chega nos 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, chega no final da vida e não sabe nem o que aconteceu. E é muito triste a gente ver isso, né? E quanto mais a gente avança como sociedade, eu acredito que a gente deveria estar vivendo uma vida mais bacana, uma vida mais tranquila. E por muitas questões a gente está, com certeza. A gente vive pelo menos uma possibilidade de vidas muito melhores enquanto a gente está vivendo aqui no século XXI do que as pessoas viviam na Idade Média, por exemplo. Com certeza. A gente tem, apesar de muita gente, principalmente aqui no Brasil, ainda não ter água encanada, ter uma série de problemas de infraestrutura, se você está assistindo esse vídeo, se você tem internet, muitas vezes não, muito provavelmente, se você abrir a sua torneira lá, vai sair água, né? Se você abrir o seu chuveiro, vai sair água quentinha lá, né? E isso daí, muitas vezes a gente não entende como isso é um privilégio, né, pra gente. Tem muitas pessoas, aqui no Brasil quase metade das pessoas não tem saneamento básico, é bizarro da gente pensar isso. Imagina como é que funciona isso nos outros países do mundo. Mas não é sobre isso que eu quero dizer para você, né? Que eu quero comentar com você. Eu quero dizer como que às vezes você está vivendo uma vida que você não entende, né, qual que é o propósito de tudo isso. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está vivendo dessa maneira que você está vivendo? Né? Já aconteceu muito comigo isso daí, por isso que eu queria compartilhar essas coisas aqui com vocês. Porque uma das coisas que eu acho que mais faz a vida perder o brilho, mais faz a vida perder a cor, é quando, sei lá, a gente vive, né, meio que em piloto automático. Isso é inclusive a primeira coisa que eu queria, né, passar aqui para você. Tem várias informações que eu queria comentar com você aqui nesse conteúdo. Eu queria que, se você pudesse, pega um papel e uma caneta para você anotar. Se você não quiser, salve esse vídeo para você poder ver depois. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Ativa as notificações, né, o sininho aí para você, sempre que sair conteúdos novos aqui, você receber as nossas notificações. Deixa um comentário também, né, para falar se você concorda, se você não concorda, se você tem alguma observação a ser feita, alguma colaboração, se é o seu caso, se você também vive meio que de forma zumbi, ou se você já viveu como eu, né, e como muitas pessoas, o que você fez para você sair disso. Deixei nos comentários, mas eu queria compartilhar algumas coisas com você. A primeira delas é essa: a gente vive em piloto automático. Por quê? Tem várias explicações para isso. Várias explicações. Eu acho que tudo começa no sistema educacional nosso. A gente não é educado, a maneira como a educação, o nosso sistema educacional é montado, a gente não é educado para a gente ser pessoas que pensam, né? Pessoas que raciocinam, né? Pessoas melhores. Basicamente, o nosso sistema educacional ele é montado para inundar, né, o mercado, né, com mão de obra, né, com funcionários. A gente não entende, a gente não aprende como ter uma rotina para a gente ser livre. A gente aprende a ter rotinas, a gente aprende a estudar, a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a fazer um monte de coisa. Mas a gente não aprende a questionar. E se você não questiona, você jamais vai construir um futuro que você gostaria de ter. Muitas vezes as pessoas nem têm tempo para parar para questionar. Não tem tempo. O sistema ele é montado para isso. Você não tem tempo. Você tem que consumir, você tem que trabalhar para você pagar boleto, você tem que chegar tarde em casa e assistir uma série lá no seu sofá, para no outro dia você fazer exatamente a mesma coisa. Quem é que tem tempo de questionar? Ninguém quase tem tempo de questionar o que está fazendo, né? Aliás, se você questionar, você é tido como uma ovelha negra na sociedade, alguma coisa assim. Você só tem que obedecer, não é isso? Você só tem que se encaixar nos padrões. Já fiz vários vídeos aqui, né, a esse respeito, né, que a gente não deve de maneira nenhuma tentar se encaixar nos padrões.
Mas como é que eu faço, então, para a gente... Eu vou dar várias informações aqui, algumas coisas que eu acho que são super importantes para a gente fugir desse ciclo. Primeira coisa, como é que a gente para de viver nesse piloto automático? Principalmente em questões financeiras. Talvez você esteja vivendo um piloto automático para ganhar uma miséria num emprego que você não gosta. Hoje em dia, a gente tem falado muito isso aqui, né, no canal, hoje em dia é bizarro, e a gente tem os nossos alunos aqui para provar isso, é bizarro como você ainda talvez não tenha um negócio na internet, você não aprendeu como monetizar as suas ideias, você não aprendeu como monetizar o seu crescimento, você não aprendeu como que você atrai clientes, talvez com o negócio que você já tem. Você precisa empreender. Você precisa empreender na internet. Tá? Para você começar a sair. Né? E por que eu estou falando de dinheiro? Né? O dinheiro é uma das coisas mais importantes, com certeza. Tem gente que fala que dinheiro não é importante. Né? Mas enquanto você não tiver uma estabilidade financeira, enquanto você não tiver dinheiro na sua conta bancária, não adianta você tapar o sol com a peneira, de achar que você é livre. Não, eu sou livre para pensar, eu não estou vivendo em piloto automático. Você sempre vai ficar refém do sistema. Você tem que ter tanto dinheiro, né? Não precisa ser muito dinheiro, mas você tem que ter uma quantidade de dinheiro que te deixa tranquilo para você poder questionar as coisas, para você poder tentar fazer coisas diferentes. Você não pode ficar dependente de um contra-cheque. Você não pode ficar dependente do seu chefe, do seu emprego de maneira nenhuma. Então, comece a ter micronegócio na internet, aprenda a construir coisinhas que te vão dar. Às vezes não precisa ser muita coisa no começo. Isso vai te dar, sei lá, R$1.000 por mês a mais. Né? R$1.000 por mês, talvez para muita gente fala, mas R$1.000 não me ajuda em nada. Mas pô, já te ajuda a pagar o seu aluguel, por exemplo, ou te ajuda a fazer a compra no supermercado. Já vai começar a fazer com que você quebre esse ciclo aí de você ficar no piloto automático. Né? De você ficar nessa coisa presa de que eu preciso fazer as coisas, porque senão, se eu perder meu emprego, você fica com medo, aí você trabalha mais, né? E aí você tem... É bizarro, a gente cai nesse ciclo aí e a gente não consegue sair. É que o Robert Kiyosaki, lá, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, né, chama de corrida dos ratos. A gente aumenta o nosso padrão de vida, talvez venha filhos, e aí você aumenta o seu padrão de consumo, e você tem que trabalhar mais, você acaba não tendo tempo para você questionar as coisas. Então, você quer ter liberdade de verdade? Você quer sair do piloto automático? Tenha o seu próprio negócio. Aprenda, principalmente negócios que sejam escaláveis. É óbvio que eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado e falar de negócios de internet. Por quê? Porque, cara, além de tudo, você pode ter escala, você pode vender para milhares e milhões de pessoas as coisas. Tá? Então, se você quiser aprender, inclusive, tem um link na descrição do vídeo, você pode clicar lá e assistir uma aula minha, uma aula de mais de 40 minutos, onde eu ensino como é que você pode transformar o seu conhecimento, utilizando inteligência artificial, um monte de coisa, e criar uma marca pessoal para você e ainda ter um negócio que te dê... que você sinta orgulho de você fazer, que além de tudo você vai estar ajudando as pessoas, beleza? Mas, se você quiser, você tem várias outras informações na internet que você pode ver também de como é que você pode criar um negócio de verdade. Tá? Cuidado com golpes, cuidado com a maneira simples, né, de você ganhar um trocadinho, hacks. Não pense em hacks, pense em criar um negócio de verdade para você. Tá? Você já é adulto, eu espero, né, que tem pensamento de adultos. Crie um negócio que daqui a 5, 10 anos ainda vai estar existindo. Né? E você vai poder contar com isso, para você poder sair desse piloto automático. Por que tem muita gente que não consegue ter essa ideia de que está vivo e tá vivendo de uma forma zumbi, principalmente em questões financeiras? Né? Porque as pessoas, essa é outra coisa que eu queria compartilhar com você, muita gente acha... como é que eu vou dizer? Que acha que vale centavos, né? Que a própria pessoa vale centavos. Você está trocando o seu tempo por dinheiro. Você está trocando as suas habilidades por um trocadinho. É por isso que você tem que empreender. Né? Por isso que eu falo que quando você não tem dinheiro, isso limita o teu crescimento. Você está vendendo, quanto vale a sua hora? Você já parou para pensar nisso? Se você está trabalhando como CLT, vamos dizer, você está ganhando, sei lá, R$5.000, R$3.000, R$5.000, alguma coisa assim. Né? A maior parte das pessoas acaba ganhando mais ou menos por isso. Né? Quanto que está valendo a sua hora? E aí você se vende por esse preço. E tem muita gente que fala, poxa vida, eu estou num emprego de R$5.000, eu tenho que dar graças a Deus. Né? Não, eu não estou dizendo que você tem que largar seu emprego de forma nenhuma. Você tem que sustentar a sua casa, principalmente se você tem esposo, esposa, tem filhos.
não seria irresponsável de dizer que você tem que largar tudo isso, né? De forma nenhuma. Você não pode vender a sua hora por migalhas. O que eu estou dizendo é que se você entender como é que você pode ter um negócio de verdade na internet, estou dizendo aqui, de novo, puxando sardinha para o meu lado aqui, mas não precisa acreditar na minha palavra. Você pode ver vários outros criadores de conteúdos que também têm negócio na internet. E por que as pessoas meio que desesperadamente falam, cara, você tem que ter um negócio na internet? Porque a internet é onde as pessoas estão. Elas não estão mais olhando para os outdoors, né, na vida. Aliás, vira ponto cego. Tem gente que faz propaganda em outdoor, achando que vai conseguir vender muita coisa. As pessoas não estão nem olhando, as pessoas estão aqui, estão olhando a tela do celular. As pessoas não estão mais no rádio, as pessoas não estão mais na televisão. Quando começa a ter comercial na televisão, as pessoas pegam o celular para ver. Ninguém está nem aí mais para esse tipo de mídia antiga. As pessoas estão na internet. Então você tem que aprender a ter negócio na internet, não para você ganhar centavos, mas para você ser rico de verdade. Né? O que é ser rico de verdade? Para cada pessoa vai ter uma ideia diferente do que é ser rico. Para mim, ser rico de verdade não é nem questão de você ter o dinheiro na sua conta bancária. Tá? Porque isso daí tem gente que tem dinheiro na conta bancária, mas tem um estilo de vida que não condiz com aquilo, ou não tem entradas o suficiente, acaba, né, às vezes, perdendo tudo. Para mim, pessoa rica de verdade são pessoas que têm modelos de negócios que sustentam o estilo de vida dela, meio que de forma passiva. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem simples a gente entender. Os criadores de conteúdo, né? Eles criam conteúdos, né? E esses conteúdos que eles têm, podcasts, vídeos no YouTube, postagens no Instagram, artigos em blog, no LinkedIn, todos esses conteúdos, eles ficam ali, né? 24 horas por dia como se fossem soldados vendendo coisas para eles, criando audiência que elas podem vender depois. Né? Então, são sistemas, né, que você tem um aporte, né, mensal, né, todo mês está entrando dinheiro ali por conta desses conteúdos. Ou pessoas que investem, né, em ações, né, todos os meses está entrando dinheiro. Então, para mim, as pessoas que são ricas de verdade são pessoas que têm sistemas que proporcionam renda, né, mesmo se elas parem de trabalhar. Se eu parar de trabalhar hoje, tudo bem, né, minha renda vai acabar caindo e tal, mas eu tenho um exército de conteúdo que está trabalhando por mim. Ou eu posso fazer anúncios, né, a gente sabe, né, para quem entende um pouquinho sobre tráfego pago, por exemplo, eu posso fazer tráfego ali, né, são conteúdos que vão estar vendendo para mim. Né. Eu jamais vou ficar refém desse tipo de problema de não ter dinheiro, por exemplo. Né, e cuidado, você está vivendo essa vida de zumbi aí, porque você está vendendo o seu tempo, a sua vida. E quando eu falo tempo, eu estou dizendo a sua vida. Né? Cada hora que passa é um pouquinho da sua vida que está indo embora. Já parou para pensar nisso? Então você está vendendo para o seu patrão a sua vida. Tá? De novo, não tem nada demais você ter um emprego, mas tem alguma coisa a mais para você poder fazer. E você consegue gerenciar isso por algumas horas na semana. Né? Também não estou, né, falando aqui que é um mar de rosas, né? E você apertar alguns botãozinhos ali, em 2 ou 3 horas na semana você vai conseguir ficar rico, não é isso. Claro que quanto mais empenho você colocar, quanto mais esforço você empreender, mais dinheiro você vai ganhar, com certeza. Mas é muito mais tranquilo e você conseguir algum tipo de negócio que vai te render talvez o que você está ganhando no seu emprego. Talvez você dobre a sua renda. Então presta atenção nisso, pare de você vender a sua vida, vender o seu tempo, a sua vida a troco de centavos. Se você fizer isso, né, você vai ter, com certeza você vai viver essa vida de zumbi. Olha aí na sua cidade, a próxima vez que você for sair na rua, ver um monte de gente andando para lá e para cá, na correria e tal. As pessoas não estão nem fazendo ideia do que elas estão fazendo. E não entendem que elas poderiam viver uma vida muito mais legal, uma vida muito mais bacana. Né? Isso aí com certeza estraga o futuro de muita gente. Outra coisa que você tem que entender para você não ter, né, esse problema de você viver uma vida zumbificada, uma vida robotizada, é que grande parte, aí é grande parte mesmo, né, das pessoas, elas têm problemas com crenças limitantes. E eu acho que, de novo, parte disso vem através do nosso sistema educacional,
Muita gente acredita que elas precisam depender de um emprego fixo, elas precisam depender de um patrão, elas precisam depender de uma pessoa que diga o que elas devem fazer. Elas não têm capacidade de assumir riscos, elas não têm capacidade de ter decisões próprias, porque têm pensamentos limitantes. Como que a gente lida com isso? Como é que a gente para de ter esses pensamentos limitantes? Não é simplesmente questão de vontade, é questão de você treinar isso. Então, consuma conteúdos de pessoas expansivas, pessoas que estão conseguindo conquistar as coisas, entenda como é que essas pessoas pensam, participe de eventos se você puder, escute podcasts, escute vídeos aqui no YouTube, leia livros de pessoas que, né, e não que falem da boca para fora, pessoas que passaram por problemas, resolveram os problemas e falam, é assim que você deve fazer. Pare de pensar dessa maneira, eu já pensei dessa maneira, né, tive esse tipo de dificuldade, fiz isso, consegui resolver, e é assim que você deve fazer. Quando você entende isso, quando você começa a buscar esse tipo de conteúdo, quando você começa a aprender com essas pessoas, você deixa de ter pensamentos limitantes, ou diminui muito. Eu ainda continuo tendo vários pensamentos limitantes. É muito difícil a maior parte dos pensamentos que a gente tem não é racional, é irracional, vem do nosso inconsciente. Isso tem a ver com as questões da nossa primeira infância, que é onde a gente tem ali, a gente molda a nossa personalidade, né, até os 7 anos. Tem a ver com sistema religioso. Né? Isso eu vejo que muita gente tem, né? Aquela questão de que a gente não pode ser rico, né? Que ricos são pessoas que são gananciosas, que prejudicam outras pessoas. A gente aprende isso na escola também, né? Que fala que o capitalismo é tudo mal, né? Que prejudica as pessoas, né? E não entende que é o capitalismo que fez a gente avançar enquanto sociedade. Você está vendo esse vídeo por causa do capitalismo. Você está vendo esse vídeo porque, né, existe toda uma infraestrutura de empresas que querem prestar um bom serviço, né? Se não prestarem um bom serviço, elas quebram. Esse é assunto para outro vídeo. Então toma cuidado com crenças limitantes. Tome muito cuidado. E nem eu, nem você, a gente tá imune a essas crenças. E é por isso que a gente tem que estar sempre nutrindo nossa mente com conteúdos, com ideias, com pessoas, né, que têm capacidades expansivas. Muito, muito, muito cuidado com as coisas que você escuta. Por isso que eu não gosto de escutar notícias, que normalmente o que as notícias falam, né? Tragédias, problemas, porque isso dá ibope, né? Isso dá ibope, elas querem exatamente esse tipo de coisa. As pessoas elas ficam presas nessa bolha, né? E é óbvio que isso faz um mal danado para elas. Então cuidado, né, com os conteúdos que você consome, para você cuidar dos seus pensamentos, para você não ter pensamentos limitantes. Uma outra coisa que é importante também a esse respeito, por que você está vivendo essa vida zombificada, e tem a ver com, de novo, obviamente vou tratar a respeito de finanças, né? Você não está vendo um propósito real no teu trabalho, muitas vezes. Talvez você esteja, sabe aquela questão de ficar apertando o parafuso, né, do filme lá, como é que chama aquele filme do Chaplin, né, que mostra, né, a loucura ali da Revolução Industrial e tal. Talvez aquilo que você faz não tenha sentido para você. Eu não quero dar exemplos aqui para denigrir ninguém, mas, por exemplo, talvez você seja uma pessoa com muitos sonhos, você está trabalhando atrás de um balcão de alguma loja, por exemplo. Tá? E isso daí não faz sentido, porque você queria fazer várias outras coisas, você tem ideias diferentes, né? Isso aí está matando a sua vida. Tá? Talvez você esteja falando, pô, mas eu trabalho atrás de um balcão e eu gosto. Beleza, não tem problema nenhum quanto a isso. Então, toma muito cuidado nas coisas que eu falo. Mas queira ter o seu próprio negócio, queira fazer as coisas do teu jeito, que tenha paixão nas coisas que você faz. Eu tenho uma enorme paixão, eu adoro fazer o meu trabalho, porque parte do meu trabalho, por exemplo, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Fazer conteúdos de assuntos e de problemas que eu já passei, de assuntos que eu gosto de estudar, de livros que eu leio, de várias coisas para trazer esse tipo de conteúdo. Então, além de tudo, eu ajudo as pessoas. Você só dá uma olhada nos comentários e tal, e ver o que as pessoas estão dizendo. Isso daí, para mim, eu tenho um bom orgulho disso daí, vamos dizer assim, que eu falo, poxa, pelo menos eu sou um pouco responsável, pelo menos um pouquinho, de ajudar as pessoas, né, a passarem, às vezes, por momentos difíceis. Então, eu faço conteúdos com o maior prazer, criação de conteúdo é parte de uma pecinha de várias engrenagens a respeito do meu negócio aqui, do meu negócio da Rita, né? A gente tem aqui, a gente vende os nossos produtos, né? A gente tem as nossas mentorias, a gente tem os nossos alunos, né?
Então, eu tenho o maior prazer, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa de jeito nenhum. Tem gente que tem o maior prazer em ser mecânico. O cara adora carro, sabe tudo de carro e gosta, né? Mas às vezes o cara está trabalhando em uma outra coisa que não tem nada a ver. Né? Talvez você adore, sei lá, alguma coisa de esteticista, né? Tem gente que gosta sei lá, de design de unha, ou de design de sobrancelha, alguma coisa, gosta de trabalhar com esse tipo de coisa, ou de moda, você seja uma mulher que gosta disso, mas talvez você, né, você às vezes é uma dona de casa, que gostaria de fazer alguma coisa, não está fazendo, ou você está trabalhando atrás de um balcão, trabalhando para outra pessoa que não tem nada a ver com esse tipo de sonho que você tem. Você não está vendo um propósito naquilo que você está fazendo. Isso mata a sua vida. Isso faz com que você viva uma vida robotizada. Isso faz com que você viva uma vida zumbifizada. Você vira um zumbi. Você está sem cérebro, né? E vive, sei lá, por viver. Né? Você acorda, faz sempre as mesmas coisas, né? Vai dormir mais ou menos nos mesmos horários, tem sempre os mesmos amigos. Né? E aí? Vai chegar no final da vida e vai se arrepender de muita coisa. Então, cuidado se você não está... se está faltando um propósito real no teu trabalho. Tenha paixão pelas coisas que você faz. Tem gente que fala, eu trabalho porque eu preciso. Beleza, eu também trabalho porque eu preciso. Né? Mas já que a gente tem que trabalhar, já que a gente tem que produzir, vamos fazer uma coisa que seja prazerosa. Né? Fazer uma coisa que você tenha orgulho do que você está fazendo. Isso é muito importante. Outra coisa que você precisa entender é que você não pode confundir duas coisas. Conforto e felicidade. Tem gente que está confortável, se acostumou com a vida que vive. Isso não pode dizer que é felicidade. Talvez você acostumou em ganhar R$3.000 por mês. Né? Você acostumou. Você se adequou ao seu padrão de vida, você consome aquelas comidinhas ali, né? Você paga um aluguelzinho ali, ou uma prestaçãozinha na sua casa, tem um certo padrão de vida legal, né? Você não consegue viajar, com certeza com R$3.000 você não consegue, ou com 5 mil é difícil, mas sei lá, você parcela aí a cada 2, 3 anos você viaja com sua família e beleza, você está confortável com isso. Mas isso te traz felicidade, isso te traz aquele senso de completude, isso te traz aquele, cara, que legal que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma vida muito legal, né? Cuidado com isso. Nós, enquanto seres humanos, a gente se conforma com muita coisa. O Viktor Frankl, né, que é das pessoas responsáveis por propagar a logosofia aqui no Ocidente, muita gente conhece, né, a história dele. Tem um livro lá, Em Busca do Sentido da Vida. Ele foi, quem não sabe, ele foi preso, a família dele foi totalmente exterminada, né, num campo de concentração, ele também ficou preso num campo de concentração, e ele fala, né, do campo de concentração nazista, né, e ele fala que as pessoas se conformavam com aquela situação ali, as pessoas se conformavam, as pessoas viviam a vida ali, né, os judeus estavam vivendo, os judeus e várias outras etnias e tal, né, viviam aquela vida ali conformados, né? Muitos sabiam que ia morrer e estava tudo certo. Então, às vezes, a gente se conforma com a dor. Né? Talvez você esteja conformado num casamento destruído, num relacionamento que você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Você já tentou várias e várias vezes. E, de novo, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo aqui. Não estou dizendo para você abandonar o seu casamento. Estou dizendo para você tentar, você tem que lutar. Mas se você já faz isso por anos, você não consegue. Né? Você está vivendo uma vida desgraçada. Talvez esteja na hora de você entender que isso não está te trazendo felicidade. Talvez você só esteja confortável. Se você acostumou, você tem um certo padrão, ou sei lá, alguma coisa assim. Né? Isso aí veio na minha cabeça. Talvez algumas pessoas podem estar precisando ouvir essa palavra. Cuidado para você não confundir conforto com felicidade. Uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. Claro que a gente tem que buscar conforto, né? Mas a gente não pode confundir isso com felicidade. Tá? Mas, Thiago, como é que eu começo tudo isso? Eu quero parar de ser um zumbi. Eu quero parar de ser um robô. Eu quero me despertar. Eu quero me iluminar. Como é que eu faço para eu despertar? Não há outra maneira. Não há outro jeito de você conseguir fazer isso se não for através da ação. Não adianta nada você mentalizar. Não adianta nada nós cruzarmos os dedos aqui, ficar em posição de lótus e ficar meditando. As coisas não vão mudar enquanto você não mudar. A ação é a coisa mais importante. Tiago, mas tem coisas que eu preciso, coisas muito grandiosas que eu preciso mudar na minha vida. Né? Se você pensar assim, estou dizendo aqui por experiência própria, você nunca vai conseguir mudar nada. O que você precisa é ter microações. Coisas que você faz
todos os dias. Coisas que você faz todos os dias. E tem gente que fica esperando a hora certa para começar e nunca começa. Nunca começa. Fica lá esperando, né? Alguém vir falar, alguém dar o aval, nunca começa. Então o que eu vou dizer para você? Você sabe que você tem que mudar alguma coisa. Você chegou e falou, não, Thiago, você realmente é uma pessoa muito sábia, você é uma pessoa extremamente inteligente, né? Sagaz, nossa, inclusive vou me inscrever no seu canal, porque, nossa, realmente muito, muito bacana as coisas que você está dizendo aqui. Tá? Eu tenho coisas muito grandiosas que eu preciso mudar. Como é que eu começo? Dando o primeiro passo. Se você precisa perder 50 quilos, como é que você vai achar que você vai conseguir perder 50 quilos? Você tem que emagrecer 50 quilos. Tendo uma dieta saudável. Começando a fazer exercícios regulares, fazer uma caminhada, às vezes em volta do seu quarteirão, todos os dias. Se você quer mudar a sua vida financeira, nunca ganhou R$1 empreendendo em alguma coisa, começa a buscar informações e começa já a pensar em criar o teu próprio negócio, mas faça isso todos os dias. Busque informações todos os dias, comece a colocar as peças, comece a encaixar as peças umas nas outras todos os dias. Você quer melhorar os seus relacionamentos, você tem um relacionamento, vou de novo trazer a questão do casamento aqui. Todos os dias façam coisas diferentes no sentido de melhorar o teu relacionamento. Né? Aprenda o que você deve fazer, né? E tenta implementar isso no seu casamento para você melhorar todos os dias. Todos os dias faça coisas que vão te levar, né, a você chegar no objetivo que você quer chegar todos os dias. Sem a ação, você nunca vai deixar de ser um robô. Sem ação, você nunca vai deixar de ser um zumbi. E é por isso que eu meio que torço o nariz para essa questão de lei da atração. Eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, é bacana e tal, mas a gente tem que mentalizar as coisas que a gente quer, mas a gente tem que partir para ação. Por que muita gente não consegue? Porque fica só no campo das ideias. E é muito bom a gente ficar no campo das ideias, dá uma certa descarga de dopamina, a gente sente bem, parece que a gente está fazendo alguma coisa. Estou buscando informação, estou lendo, você está assistindo esse vídeo e tal. Não estou dizendo para você não assistir os meus vídeos, nem assistir de outras pessoas que também fazem bons conteúdos. Mas eu estou dizendo, assim que terminar, vai lá e faz as ações que você sabe que você precisa fazer. Você sabe, às vezes, muitas coisas que você precisa fazer. Se você tem um emprego horrível, não estou dizendo que você largar o seu emprego, mas comece uma coisa paralela. A hora que você estiver ganhando, sei lá, o dobro do que você quer no seu emprego, tchau. Eu não quero mais viver essa vida, sabe? Essa vida está me escravizando, essa vida está fazendo viver uma vida de zumbi, uma vida de robô. Eu não quero isso para minha vida. Relacionamentos ruins, cara, tchau. Para mim não serve mais. Né? Faça as ações que você sabe que você precisa fazer todos os dias e tua vida vai ser transformada com certeza. Mais uma vez eu te peço, se você não está inscrito no canal, se inscreve. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda comigo. Se você não concorda, você está errado, claro. Claro que você está errado, né? Mas deixa aqui nos comentários mesmo assim. Né? Ou se você tem alguma colaboração, se você já viveu, ou se você vive isso, deixa aqui para outras pessoas poderem saber a sua opinião também. Se inscreve, né? Lá na descrição do vídeo tem um link lá para você se inscrever, para você aprender como você pode criar um negócio de sucesso na internet. E ter o maior orgulho de você fazer isso. É uma aula de mais de 40 minutos. Se você colocar o seu nome e e-mail lá, você vai ser direcionado direto aqui para o próprio YouTube. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Forte abraço para você. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.